Fala, Nutri! Você não está prendendo seu paciente na consulta por mais de uma hora, não, né? Pelo amor de Deus, se você ainda está fazendo isso, está muito, mas muito ultrapassado. De 30 a 40 minutos é o máximo de tempo para você conseguir ter um excelente atendimento com uma excelente coleta de dados, mas desde que você conheça e utilize a ferramenta que eu vou te apresentar nesse vídeo agora. Eu me chamo Carol Corrêa, sou nutricionista esportiva e eu quero te mostrar hoje uma ferramenta do Google gratuita que você pode usar no seu atendimento para tomar muito menos tempo, para deixar o seu paciente livre o mais rápido possível e fazer uma excelente coleta de dados sem cansar você ao longo do atendimento. Imagina ter que ficar perguntando exatamente as mesmas coisas X vezes ao dia, todos os dias, para cada um dos pacientes que você precisa atender. Isso torna o atendimento muito cansativo e se você estiver cansado, seu rendimento e sua performance de atendimento vão cair, você vai ter cada vez mais cansaço mental, não vai interagir tão bem com os pacientes do final do dia. Isso pode refletir na qualidade do seu atendimento. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você uma ferramenta que vai te ajudar, inclusive, a entregar o planejamento do seu paciente na hora da consulta ou, no máximo, na próxima hora seguinte, se você quiser trabalhar dessa forma também. Bom, vamos lá. A ferramenta que a gente vai usar é o Google Forms ou Google Formulários, tá? A gente vai escrever lá no Google, na aba do Google, vai clicar em Login. Eu já tenho o login aqui dentro desse aplicativo e a gente vai ter acesso a essa área aqui. Aqui, como você pode ver, a gente pode criar um formulário em branco. Eu já tenho alguns formulários feitos aqui. E talvez você não tenha se dado conta de quão isso aqui é importante para o seu atendimento e quanto isso aqui pode economizar de tempo para você atender no seu dia a dia como nutricionista. Eu, por exemplo, faço a coleta de dados sempre 24 horas antes do período da consulta. Para que eu consiga economizar tempo no atendimento, eu mando isso aqui junto com a mensagem de confirmação do paciente do meu aplicativo da agenda virtual e ele tem acesso a um link, ele clica no link e é redirecionado para esse questionário. Eu vou passar muito brevemente para você ver quanta coisa a gente consegue coletar sem ter o cansaço mental de ter que ficar perguntando paciente por paciente ao longo dos dias, o dia inteiro, e às vezes talvez até esquecendo de perguntas importantes. A gente sempre deixa tudo registrado. Além de ser um documento seguro para você, caso o paciente tenha deixado de escrever sobre alguma alergia ou coisa do gênero, você tem tudo isso aqui registrado, e eu lá no final ainda vou mostrar para vocês uma coisa que eu faço, exatamente para não ter problema com ter que refazer trabalho, porque o paciente se expressou mal ao longo da nossa conversa, né? Do momento que ele passou os dados dele para você, toda a rotina, os hábitos e tudo mais. Então eu sempre pego os dados do meu cliente. Além disso, é uma ferramenta que a gente consegue fazer coisas diferentes, como eu consigo escolher, por exemplo, o tipo de pergunta que eu quero. Ó. Se a resposta anterior foi difícil, descreva quais os motivos tornaram a questão organizacional difícil. Aqui nessa área, você pode ver ó, que eu consigo escolher qual tipo de resposta eu quero para esse tipo de pergunta. Então pode ser uma resposta curta, pode ser um parágrafo para o paciente se sentir mais à vontade para poder falar com a gente, pode ser uma caixa de seleção, como acontece nessa outra pergunta abaixo aqui. Ó. Teve algum aumento de peso nos últimos anos? O paciente só precisa se preocupar em clicar sim ou não. Eu coloquei a opção de múltipla escolha. Aqui embaixo, ó, aqui embaixo é o momento que eu pergunto em relação às doenças crônicas, por exemplo. Essa é uma caixa de seleção, porque aí o paciente vai selecionar tudo o que faz sentido para ele nessa resposta. Então assinale abaixo se alguma das doenças descritas já foram diagnosticadas para você. Então o paciente pode ir lá e clicar, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular. Essa ferramenta, ela pode ser personalizada, como vocês viram aqui, ó, eu coloquei uma capa para mim, e eu posso escolher quantas perguntas eu quiser aqui. Lá embaixo, inclusive, algumas das minhas perguntas, elas usam imagem para dar exemplo, quer ver? Ó, note que é um questionário grande, porque eu tenho que coletar todas as informações que eu preciso em relação ao paciente. Dá uma olhada aqui nesse exemplo. Para analisar o tipo de fezes do meu paciente, que é importante dentro do atendimento de nutrição, eu deixei uma imagem de exemplo para ele conseguir se guiar através das orientações de imagem e texto para poder me responder uma resposta curta qual o tipo de fezes que ele apresenta. Em relação à coloração de urina, olha que interessante. Ao invés de você ter que ficar na consulta se desgastando, paciente por paciente, falando, olha, e agora? Qual que é? No meu total aqui, eu nem sei se mostra para mim o total de perguntas, porque isso é um pouco irrelevante, né? Visto que eu só preciso realmente ter acesso a todas as perguntas que eu julgo como importantes. São muitas perguntas. Para eu fazer isso dentro de uma consulta, só para eu fazer esse questionário seriam pelo menos 30, 40 minutos. Mais o tempo de avaliação do paciente, mais o tempo de informações extras que o paciente vai me trazer. Aí você pode estar pensando o seguinte, nossa, Nutri, mas aí fica muito genérico, fica muito robotizado o atendimento.
e não, tá? Tem perguntas específicas que eu coloco aqui exatamente para eu conseguir gerar conversa com o meu paciente posteriormente. Um exemplo aqui. Normalmente os pacientes têm uma certa preguiça de colocar o que eles comem detalhadamente, mas eu sempre pergunto para eles em relação à rotina. Quantas refeições, que hora você acorda, que hora você vai para o trabalho, etc. Nessa parte de refeições é uma das partes que a gente mais interage. Então eu pergunto quantas refeições, atualmente, quais refeições tem o hábito de realizar? Assinale. O paciente assinala para mim todas que ele tem o hábito, e aí, durante a pergunta presencial, eu vou fazer a coleta do que esse paciente está comendo e de quanto ele está comendo, né? Se eu tiver dúvidas em relação a qualquer coisa relacionada ao paciente, eu já tenho todas as informações. Então, a única coisa que eu preciso fazer ao longo da consulta presencial é esclarecimento de dúvidas e não mais coleta de dados. Além disso, uma coisa que é muito interessante dessa ferramenta, muito mesmo, tá? É conseguir decifrar parte do paciente pela forma como ele está se expressando dentro do questionário, tá? Se ele é uma pessoa organizada ou não em relação a passar as informações que foram solicitadas, se ele tem atenção a ler o que está escrito, porque alguns pacientes respondem as coisas que não fazem qualquer sentido com a pergunta, isso acontece às vezes. Mas isso mostra pra gente o nível de atenção que essa pessoa tem em relação à leitura. Se eu trabalho com material que tem muita informação escrita, já me gera um sinal de alerta para aquele paciente, para que eu tenha cuidado para saber se ele está realmente lendo as orientações, entendendo e fazendo uma boa interpretação do que está sendo sugerido para ele fazer no dia a dia em relação à dieta, tá? Então, olha o mar de coisas que um questionário de uma ferramenta gratuita do Google, Google Forms, te dá em relação a tempo, praticidade, qualidade, porque você consegue deixar tudo já pronto, né? Você não precisa se preocupar em lembrar. E de conhecimento de fato do paciente antes de você ter o primeiro contato com essa pessoa. Hoje, na prática, com o tempo, eu já sei muito sobre a personalidade dos pacientes só de ver a forma como eles responderam um questionário para mim. E como que a gente faz o uso desse questionário? Eu vou fazer um exemplo aqui do zero para você aprender a fazer junto comigo, tá? Então aqui na aba de formulários eu vou clicar no formulário em branco e a gente tem aqui, ó, o formulário ainda está sem título, porque a gente está desenvolvendo agora, e eu posso colocar também uma descrição nesse formulário. Então a gente vai colocar aqui, ó, Nutri no controle, nosso protótipo, e a descrição. Esse formulário vai servir como ferramenta para os Nutris que querem transformar seus resultados. E eu espero que esse Nutri seja você. Que eu posso te falar que vale muito a pena, tá? ênfase nisso. Aqui a gente tem a primeira pergunta, então pergunta sem título. Nome completo, por exemplo. É uma informação que a gente precisa. Qual o tipo de pergunta, né? Qual tipo de resposta a gente espera? Uma resposta curta. Então eu seleciono o tipo de resposta que eu quero, tá? Resposta curta, o paciente já tem o ambiente para ele poder colocar a resposta dele. Bom, vamos lá. Como que a gente faz para adicionar uma nova pergunta? A gente pode tanto usar o botão de duplicar a pergunta, como a gente pode usar o adicionar pergunta aqui do ladinho. Vou adicionar uma nova pergunta, entrou como pergunta de múltipla escolha, o que é excelente, que vai servir como uma outra opção para a gente. Então, já passou com o nutricionista? Você coloca a edição aqui de sim ou não, e a pergunta já está pronta novamente para você passar para a próxima pergunta e ir personalizando da forma que você quer. Agora a gente vai fazer uma nova pergunta utilizando o exemplo de imagem que eu mostrei para vocês, que eu uso para a escala de Bistro, é exatamente esse exemplo que a gente vai colocar. Eu vou clicar aqui, ó, em adicionar pergunta. Aqui do lado do título da pergunta, ó, tem uma opção de adicionar imagem. Então, eu tenho a opção de lançar direto do meu notebook, de fazer um registro de webcam, de pegar das minhas fotos do Google Fotos ou de inserir através do Google. Então, eu vou colocar lá, escala de Bristol. Tenho acesso a alguns exemplos aqui. Vou escolher esse daqui. Aliás, vou pegar esse daqui que eu acho que está mais legal. E adicionei. Na pergunta, notem que já foi adicionada a imagem, então eu já tenho tipo 1, 2, 3, 4, que já fazia parte da imagem. Eu poderia escolher uma imagem direto do Google que tenha uma qualidade de imagem melhor, mas a gente está fazendo de exemplo para que você aprenda a fazer e personalize da forma que você preferir. E aqui embaixo ainda está múltipla escolha, eu vou mudar o tipo para resposta curta, porque eu só quero saber qual o tipo que representa mais suas fezes no dia a dia. E aí o paciente vai escrever aqui para mim qual o tipo 1, do 1 ao 7 ele vai selecionar. Olha que interessante. Além disso, uma outra coisa que eu notei na prática é que os pacientes têm uma tendência a serem muito, mas muito, muito mais sinceros quando eles respondem isso
na casa e no conforto deles, diferente de quando eles estão de frente com você. Porque é muito difícil um paciente admitir que, embora ele saiba que as coisas que ele tem feito não são as melhores escolhas, ele tem feito errado. Quando ele tem a opção de escrever quietinho no celular dele, no ambiente dele, ele escreve respostas muito mais sinceras do que ele falaria para você. Eu já trabalhei com os dois métodos, fazendo a coleta na hora da consulta, escrevendo junto com o paciente, e hoje eu dou 100% de escolha para esse método, porque é realmente muito melhor. Sobre as perguntas, o que é bastante interessante também dessa ferramenta que a gente tem. O paciente tem uma tendência, às vezes, de querer fazer tudo nas pressas. Nem todos são assim, mas às vezes acontece, tá? Aqui, ó, você pode escolher deixar a resposta como obrigatória ou não, tá vendo? Então, o paciente não vai conseguir te enviar esse questionário se ele não tiver respondido o que você considera de extrema importância, tá? Então, para algumas perguntas hoje na minha prática eu deixo a questão de obrigatória ativada, porque eu preciso que esse paciente me conte antes dele chegar até mim, e algumas eu deixo passar, e aí se eu tiver dúvida durante a consulta de forma presencial, eu vou estar esclarecendo tudo isso com ele, ok? Agora a gente vai fazer mais um exemplo de pergunta, então eu vou inserir uma nova pergunta aqui, e agora eu posso também adicionar um vídeo, ó. Quer ver? Higiene dos alimentos. Eu vou buscar lá no Google um vídeo que eu tenha consciência, que eu saiba do que se trata de fato. Vou adicionar esse vídeo aqui, e é um exemplo. Ó. Higiene dos alimentos. Você tem o hábito de fazer a higiene dos alimentos da mesma forma que é mostrado no vídeo? Olha que interessante. Inclusive, esse vídeo pode ser seu se você tiver um canal no YouTube, né? Eu poderia adicionar um vídeo meu fazendo a higiene, explicando um pouco sobre isso, para ver se o paciente tem o hábito de fazer isso na casa dele ou não. Ou então, remolho de leguminosas. Eu posso também adicionar um vídeo mostrando para ele a forma ideal e perguntando para ele: você faz isso na sua prática no dia a dia? Sim ou não? Entendeu? Olha que interessante e completa que é essa ferramenta para você trabalhar aí junto com o seu paciente. Uma parte importante também de todo o trabalho que a gente está desenvolvendo é sempre lembrar que a gente tenta manter o máximo de qualidade possível, e essa ferramenta permite a gente personalizar o nosso questionário, para deixar sempre com a nossa cara, fazer com que o paciente tenha cada vez mais intimidade com o que representa o nosso trabalho, com as nossas cores, fontes, imagens, etc. Então aqui, quando a gente clica em personalizar, eu posso escolher qual estilo de texto, o estilo de texto da pergunta, né, do cabeçalho, do texto em si. Eu posso adicionar uma imagem para personalizar ainda mais o meu questionário, tá? Eu consigo, da mesma forma, fazer um upload, pegar da minha galeria de fotos, ou então escolher das opções que já existem aqui dentro do sistema. Ó, tem algumas bem interessantes, eu vou colocar alguma aqui, deixa eu ver se tem alguma com comida, né, pelo menos. Tem que ter relação direta com nutrição. Ó, vou escolher esse aqui tem muita formiga. Vamos escolher uma outra imagem. Vamos ver se a gente acha aqui, ó, uma bem legal. Alimentação, mais voltada para o saudável, eu personalizei o meu questionário e o paciente vai ter acesso a isso, tá? Posso escolher as cores também das minhas bordas aqui, ó, para ter mais a ver ainda com a sua personalização em relação às cores do seu logotipo, as cores que você normalmente usa nas suas postagens, tá? Posso adicionar e personalizar essa cor da forma que eu preferir. Vou utilizar o roxinho, porque o roxinho é a nossa marca registrada, eu vou adicionar essa cor. Tá o roxinho lá adicionado no nosso questionário, ok? Plano de fundo também, que é essa parte externa, eu posso trocar, ó, posso deixar um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro. Esse aqui, a quantidade de cores é limitada, mas esse também se trata somente de um detalhe diante de tudo que a gente está desenvolvendo aqui, certo? Antes que a gente faça o encaminhamento desse material para o nosso paciente, para o nosso cliente, a ferramenta também dá a opção de visualização prévia, para você ver como que o seu projeto está ficando. Como estão as fontes que você escolheu, o tamanho de tudo, as cores, as imagens, qual a qualidade das imagens, né? Se o vídeo que você jogou lá do YouTube está funcionando ou não, olha que legal. Para que você tenha segurança para poder mandar isso para o seu paciente. Então a gente vai sair agora do modo de visualização. A gente tem como copiar o link aqui, ó, a publicação, eu preciso publicar o meu formulário. Qualquer pessoa eu posso gerenciar para ver quem que vai conseguir ter acesso a isso, se é qualquer pessoa com o link ou somente as pessoas que eu permitir que acessem isso, tá? Depois que eu fizer a publicação, eu posso vir aqui e escolher copiar o link do meu questionário para poder enviar para o meu paciente. Eu vou voltar lá para o Google Forms para vocês verem o caso do meu questionário mesmo. Ele já está postado, certo? Então aqui, ó, clico em enviar, eu tenho acesso ao link, posso escolher um link curto, eu só preciso copiar e colar isso na pergunta do meu paciente para que ele possa ter acesso e me dar as informações que eu preciso para dar um melhor atendimento para ele.
E aí, me fala aqui nos comentários se você já usou o Google Forms na sua vida alguma vez para fazer algum tipo de coleta para uma pesquisa ou coisa do gênero, ou se você já inclusive está usando isso na sua prática como nutricionista, já pensou em usar, já tinha pensado, considerado, mas não tinha colocado em prática ainda, se achava que era uma ferramenta de difícil acesso ou de um uso muito difícil. Se para você ficou claro as informações aqui, se você tem dúvida, espero que você tenha gostado da dica de hoje. Coloca isso em prática, porque só o fato de ter isso em mãos, você já consegue tirar pelo menos 30 minutos do seu tempo de consulta tradicional. Além disso, dependendo da metodologia que você faz para enviar o questionário para o seu paciente, e eu me refiro a quanto tempo de antecedência, se eu já tenho basicamente todas as informações que eu preciso do meu paciente em mãos, nada me impede de montar esse planejamento com antecedência e apenas alinhar isso com ele durante a consulta. Para pensar. Se eu já tenho toda a rotina, os horários, o que o meu paciente gosta, o que ele não gosta, isso vai depender muito das informações que você coloca dentro do seu questionário para recolher, certo? Eu hoje conseguiria tranquilamente desenvolver um planejamento para o meu paciente antes mesmo de conhecer ele pessoalmente. Mas eu ainda prefiro alinhar alguns detalhes durante a consulta para na hora seguinte estar enviando esse planejamento para ele. Mas é uma escolha sua e saiba que a partir de agora você pode, desde que você utilize isso na sua prática profissional dentro do seu consultório. Essa foi só uma das dicas que eu tenho para trazer para você aqui dentro do Nutri no Controle. Espero que você tenha curtido bastante, que você teste isso e depois venha me contar aqui no direct como que foi, se melhorou, quanto tempo que você conseguiu economizar na sua consulta, como que o seu paciente reagiu em relação à praticidade de poder responder todas essas perguntas de uma forma muito mais prática, muito mais rápida. E eu espero que você tenha os resultados que eu tenho tido na minha prática clínica usando essa ferramenta. Espero você no próximo vídeo. Até breve!